Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, a bênção, a graça, o abraço do nosso querido e santo profeta e irmão Aldo, esteja com todos. Faço votos de que os irmãos tenham vindo a esta reunião muito felizes, muito contentes, do seu espírito se encontrar nestes momentos que vamos passar juntos, dos anjos, dos santos, e estarem juntos com os santos profetas, os santos apóstolos e aqueles santos que Deus, junto com os seus santos poderosos, escalaram para estarem presentes aqui conosco e passar esses momentos de nossa vida junto nesta santa reunião. Eu agradeço a sua presença, a sua vinda, também aos senhores espectadores que hoje nos acompanham pela internet, que a bênção e a graça do santo irmão Aldo, o seu abraço, a bênção da Santa Avó Rosa, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, esteja com os senhores, com vocês, crianças, jovens, senhores de mais idade, aí no seu lar, em sua casa, ou no seu trabalho, onde o irmão ou a irmã estiver assistindo esta santa reunião. Para que nós possamos iniciar nossa reunião, eu convido os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem, porque nós vamos agora fazer a oração, iniciando a nossa santa reunião e entregando este trabalho nas mãos dos nossos santos. Em sentido de reverência, com sua mão levantada, com sua cabeça curvada, com seus olhos fechados, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Santíssimo e Celestial, toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor no mais altos céus. Pai Santíssimo, Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor a permissão para chegar também diante dos teus santos de grande poder e autoridade, assim como Jesus, o vosso Divino Espírito Santíssimo, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa, o Espírito Consolador, ao nosso profeta santo e querido irmão Aldo, aos santos apóstolos e santos profetas, e como que prostrados diante dos senhores, pedir a bênção dos céus, para que ajude, auxilie, inspire, proteja, ampare cada um dos teus filhos que estão aqui, no cumprimento de seu ministério, como diácono, diaconisa, regentes, coristas, músicos, o trabalho que será realizado neste altar, a presença dos nossos irmãos membros, aqueles que nos assistem pela internet, e tudo seja feito conforme a vontade dos céus. Querida voz, santo profeta irmão Aldo, bem sabemos que os senhores estão presentes aqui conosco. Pedimos dos senhores as bênçãos para cada um dos teus filhos, do mais pequenino na idade, até o irmão, a irmã de maior idade que estiver em nosso meio. Não somente por esta congregação eu rogo aos senhores, mas por todas as outras que estão iniciando, que vão iniciar suas atividades, os seus trabalhos, e todos nós juntos possamos estar unidos e prestarmos um único serviço devocional ao nosso Deus. Querida voz, santo irmão Aldo, como um só povo, ainda que territorialmente espalhados por diversos pontos de trabalho do nosso país e até fora dele, mas possamos estar unidos como um só grupo, como um só povo, o povo de Deus na terra. Querida voz, santo profeta irmão Aldo, para isso nos entregamos mesmo inteiramente nas mãos santas dos senhores, pedindo a divina inspiração, sabedoria, as permissões de Deus para realizarmos o nosso trabalho e, consequentemente, agradecemos desde já as bênçãos que serão concedidas ao nosso povo. Querida voz, santo profeta irmão Aldo, em nome dos senhores, da Mãe Virgem Maria Santíssima, de Jesus, de Deus o Pai e do Divino Espírito Santo, declaro iniciada a nossa santa reunião. Amém. Irmãos, nós estamos hoje aqui reunidos para, primeiramente, prestar nosso louvor e nossa adoração ao Reino dos Céus, como um povo coeso, um povo unido, que nesta terra sabe honrar a Deus. O que fizemos durante a semana demonstrou ao nosso Deus quem somos.
como trabalhamos, como estudamos, como nós cuidamos dos nossos afazeres, e hoje estamos apresentando isso a Deus, como que um presente ao nosso Criador por tudo quanto Ele nos deu, nos concedeu, e agradecendo a Ele pelas bênçãos que nos concedeu. E é dia de renovarmos as nossas forças. Nosso querido santo profeta irmão Aldo, uma certa vez, dando para nós um ensino a respeito da igreja, dos momentos que temos de participar das reuniões, ele falou até mesmo a respeito de recarregar as nossas baterias. E é isto mesmo. Uma vida saudável, consagrada a Deus e cheio da unção do Espírito Santo de Deus, rende mais para Deus, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado. Então, com este ânimo, com esta fé, eu vou dar continuidade à nossa reunião e eu vou fazer a leitura de uma mensagem que está escrita no boletim. E amanhã nós teremos o privilégio de meditar na outra mensagem, que também é para este final de semana. Batismo, confirmação de fé. O batismo, pregado pelo profeta São João Batista, é um chamado ao arrependimento dos pecados e à conversão para uma nova vida com Deus. O profeta anunciava: arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim, para receber o reino dos céus por meio do batismo com o Espírito Santo, que é a graça que nos santifica, purifica a alma e nos regenera para uma nova vida, é necessário o arrependimento sincero, uma verdadeira transformação interior. Esta mudança torna a pessoa uma nova criatura, livre do domínio do pecado, dos maus costumes e dos sentimentos negativos. A doutrina da nossa igreja, fundamentada nos ensinos de Jesus, da Santa Vó Rosa, ensina que aquele que se converte morre com Cristo, abandonando tudo que prejudicava a sua vida e sua alma. Com isso, ressuscita com Cristo também, na sua ressurreição, para viver para Deus, não mais para o mundo de pecados, de trevas e ignorância. Por isso, todos os que se batizam na nossa igreja devem viver uma nova vida, abandonando as práticas da maldade, a desunião, o ciúme, a malícia, a arrogância, o orgulho. Deve buscar uma vida pautada na paz, no amor, na justiça, na honestidade, na união e também na humildade. Nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, também a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam habitar os seus corações. Por isso, é necessário viver em obediência, em dedicação aos valores espirituais, que são fundamentais para os filhos de Deus. O batismo nas águas confirma esta nova vida e promove o sepultamento de todo o passado que não era agradável a Deus e nem aos seus santos. E, na vida material, quem morre é sepultado na terra. Já na vida espiritual, quem se entrega a Jesus, a Santa Vó Rosa, é sepultado em relação ao seu passado, de erros, de pecados, ressuscitando com Cristo para uma nova existência. Aqueles que se batizam devem passar por uma transformação completa. Se continuarem vivendo como antes, o batismo e o sacrifício de Jesus não terão surtido efeito nas suas vidas. O Santo Irmão Aldo deixou um precioso ensino nos boletins de nossa igreja, dizendo assim: lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar e aqueles que já são batizados, que valorizem o seu batismo. Honrem a graça recebida por nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, no batismo com o Espírito Santo. Valorizem também o Divino Mestre, que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas almas do pecado e da morte. Vivam para Deus, não mais para o pecado e para os maus sentimentos. Vivam cheios de amor, santificados. Preparem-se para o batismo.
façam o bem, e assim vivendo terão uma experiência de fé gloriosa, que os ajudará a serem felizes e muito abençoados. Então, irmãos, esta mensagem nos fala a respeito de um sepultamento. Até é uma palavra que a gente não gosta de falar quando se trata de um ente querido, de um parente, de um amigo, de alguém conhecido, porque ali a gente se despede dele ou dela para nunca mais vê-lo, não é verdade? Ou porventura sepultamos alguém e na outra semana vimos ela de novo. Não, isso não ocorre. Sabemos que ali é um passo, uma atitude tomada definitiva, impossível de reversão. É isto que deve acontecer com o nosso espírito quando a gente decide se batizar. Por quê? Nós prometemos morrer para o pecado. Este pecado, o pecador ou o príncipe das trevas, o reino do mal, ele não pode mais ver a gente lá de novo. Porque senão a gente torna a viver para o pecado, torna a ressuscitar para o mal. Porque, irmãos, a vida, ela pode ser vivida de pecados. Não é que pecado é simplesmente a morte. A morte é uma consequência do pecado, mas pode existir alguém vivendo para o pecado, estar vivo para o reino das trevas, estar acessível para ele, e ele o domina. Quem vive para o pecado, o mal o domina. Então, para ele, para o reino das trevas, para o príncipe das trevas, aquela pessoa é como, vamos usar assim, a figura de um artesão de madeira, que faz um boneco conhecido como marionete. É um boneco que sozinho ele não tem vida, mas existe alguém que o manuseia, de modo que pareça que ele vive, parece que ele tem vida. Ele até faz gestos, articula e anda, porque alguém está o dominando, de maneira que se alguém tirar a mão dele, ele cai. Ele não tem mais vida em si própria. É assim que acontece com alguém que vive para o pecado. O mal lhe dominará. Quando uma pessoa batiza, então procura a igreja, encontra este caminho, acredita na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, crê em Deus de coração, ele morre para o pecado. Então, naquele exemplo que eu disse aos irmãos, de um ente às vezes querido, um parente, um familiar, um irmão da igreja, que falece, ali é feito um sepultamento, e nós temos certeza absoluta que ele nunca mais voltará à vida, deve ser e deveria ser assim das pessoas batizadas para a igreja em relação ao pecado. Não deveriam mais viver para o pecado, porque ele já foi sepultado, ele já morreu para o pecado, ele já não existe mais para o pecado. Inclusive eu me lembro de uma mensagem do nosso querido Santo Irmão Aldo que ele diz assim: aquele que morre para o pecado, ele recebe uma luz inacessível para o pecado. O mal não tem poder mais sobre ele. O mal não domina mais sua vida. O mal não governa mais sua vida. Não governa mais sua existência. Não é mais uma marionete. Porque, irmãos, o pecado domina a pessoa de tal forma que mesmo sem ela querer, ela pratica aquilo. Como, por exemplo, um vício. O que é isto? É o domínio do mal sobre aquela pessoa. Ela não quer, às vezes ela sente nojo, ela às vezes sente vergonha do pecado, mas ela continua praticando, porque uma força superior está sobre ela, dominando a sua vida, fazendo, forçando, escravizando para que ela pratique aquilo que ela às vezes não quer. Há pessoas que procuram tratamentos, procuram clínicas especializadas, procuram ajuda e não encontram uma saída e não conseguem, porque o pecado escraviza o ser humano. E os irmãos viram como que Deus é? Quando Deus escraviza alguém, quando os irmãos viram
Às vezes alguém dizer assim, olha, estou viciado em ir para a igreja. Não existe isso, irmãos. Nós viemos com amor, com prazer, nós viemos com vontade própria. Ninguém força a gente vir para a igreja. Quando alguém viu assim, olha, eu sou viciado em cantar na minha igreja, isso não existe. Porque Deus não escraviza ninguém. Até, vamos dizer assim, se uma pessoa não pode vir para a igreja, ela crê na Santa Avó, crê no Santo Irmão Aldo e não vem porque não pode mesmo, ela é até justificada da sua falta. Ela é como se tivesse vindo para a igreja. Deus justifica com o seu amor, com sua bondade. E não existe aquele vício de participar das coisas de Deus, aquele prazer momentâneo. Vejam, quando viemos para uma igreja, para a nossa igreja, para participar da reunião, nós saímos felizes, aquela alegria permanece na nossa vida, bem diferente de um vício, de uma coisa que vem oriunda do pecado, que quando a pessoa pratica, até no instante ela tem prazer, mas logo em seguida vem a vergonha, o remorso, o arrependimento, vem ali uma frustração grande em sua pessoa. Ele diz, como que eu fiz isto de novo? Eu planejei comigo para não pecar, eu planejei, eu fiz, eu não queria estar ali, mas eu estou. Porque, irmãos, o mal escraviza o ser humano. É por isso que, às vezes, a pessoa fala, não, esta igreja é isto, é aquilo, muito rígida quanto à sua disciplina, quanto à sua doutrina, seu modo de operar, seu modo de ensinar. Mas no ensino sim, porque a vontade de Deus é esta, mas no uso da nossa disciplina, cada um usa o que quer, cada um faz o que quer, diferentemente de um pecador. Não faça o que o mal quer para ver. Ele escraviza de modo que a pessoa vai ter que fazer aquilo, mesmo sem querer, porque ela virou e é escrava do pecado. E é isto que Jesus quer nos tirar, quer tirar a humanidade do pecado, da escravidão do pecado. Vejam, a história da humanidade deu-se início, por exemplo, lá no começo da raça humana, com o pecado, com tudo mais, quando Deus foi retirando do ser humano aquela escravidão. Iniciou numa escravidão física, ali eles eram presos, eles eram escravos de forma física. O profeta Moisés libertou da escravidão do pecado, até que chegou um ponto que Jesus nos libertou então de uma escravidão não territorial, numa escravidão ali fechada num cerco, obrigado a trabalhos forçados. Não, Jesus nos libertou de uma escravidão, mesmo parecendo ser livres, mas éramos escravos do pecado. Porque uma pessoa, às vezes ela diz, não, eu vivo num mundo que eu posso fazer o que eu quiser. Não. Faz o que o mal quer. Não faz o que a pessoa quer. Inclusive, o prazer no fazer aquilo que aparentemente é errado, é o mal quem dá. Este prazer, ele não é do seu espírito. Ele não é da tua alma. Tanto que, em momentos de reflexão posterior, a pessoa olha para si e sente até vergonha do que ela fez, vergonha do que praticou, vergonha do que é. Vamos dizer assim, uma pessoa embriagada. Ali, naquele instante, parece que ela está contente, não é? Sorri, feliz, fala coisa que nem deveria falar. Falou, mas porque ele estava sob efeito do álcool, por exemplo. Quando ela cai em si, no seu modo consciente e normal, ela olha para o que aprontou, olha para o que fez, olha para o que viveu e diz, poxa vida, por que eu fiz isto? Nunca isto acontecerá com um apostólico. Nunca nos envergonharemos de cantar um solo, de cantar um hino, de praticar, por exemplo, um ato para a igreja, de vir para as reuniões. Nunca nos envergonharemos de cumprir uma escala nesta igreja, de participarmos das nossas reuniões, de sermos apostólicos, de cumprimentar os nossos irmãos olhando nos olhos, desejar a paz do Senhor de verdade. Nunca nos envergonharemos ou sentiremos tristeza de fazer aquilo que Deus ensina que nós deveremos fazer. Quando a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão instituíram por ordem de Jesus a disciplina, e nosso querido Santo Irmão especialmente manteve a disciplina, e, por exemplo, de não vermos coisas
pecaminosas, como, por exemplo, um filme, um jogo, alguma coisa neste sentido. Quando a gente não faz isto, nunca fica envergonhado de não ter feito. Pode se envergonhar de fazer, mas de não ter feito, não. Isto é Deus que manda, isto é Deus que ensina, isto é Deus que mostra. Então, são sinais que nós vamos olhando, vamos observando, vamos sentindo de que qual caminho estamos. Quando a gente faz alguma coisa até errada e pensa, ai meu Deus, Santa Avó, por que eu fiz isto? Significa que aquilo não veio de Deus. Agora, quando a gente pratica um ato e sente prazer, no instante e até depois, isto veio dos céus. Isto veio de Deus. Quando a Santa Avó ensina, olha, sejam bons, por exemplo, faça caridade. Quando a gente faz, a gente sente um prazer, uma alegria muito grande. No momento e depois. Enquanto que fazer a ruindade, fazer a maldade, aparentemente a gente se compraz. Mas depois a gente olha para trás e sente remorso, sente vergonha, sente tristeza. São os salários do pecado. Esses sentimentos que a gente tem no futuro são sentimentos que vieram do espírito das trevas. Quando, por exemplo, a gente olha alguém e faz alguma coisa para a gente, um desaforo, vamos dizer assim, e a gente retruca e fala também, e retruca também, e fala do que não devia. A gente vai para casa e pensa, puxa, por que eu fui fazer isto? Este sentimento não é de Deus. Aquela prática não foi de Deus. Não é ensinada na igreja. Agora, numa mesma situação semelhante a esta, digamos que alguém diz, você é isto, aquilo outro, e a gente com misericórdia, com amor, olha para aquela pessoa e em pensamento clama, Santa Avó, me dê sabedoria para me livrar desta situação. Não me deixe cair nesta armadilha. E vira as costas, vai embora, pede licença ou algo nesse sentido e vai para sua casa. Qual sentimento brotará depois disto? Do remorso de ter feito isso? Não. Do prazer de ter agido como um cristão. É isto que o batismo fala para nós. As diferenças de viver batizado. Vamos dar até um exemplo mais simples, acredito que alguns irmãos já tenham passado por isso. É dia de reunião, e tem lá uma festa de aniversário, de um parente, de um amigo. E naquele ímpeto, naquele instante a gente fala, não, eu vou para a festa. E vai. Ali está alegre, não é? Feliz, contente. Opa, parabéns ali, canta parabéns, come o bolo, os docinhos, tudo bem. Quando chega em casa, começa a assistir a reunião e vê, puxa vida, dessa eu não participei. Eu deveria estar lá. Olha o meu lugar ali, no violino vazio, trombone, ficou vazio, eu não estava lá. Puxa, veio a Santa Avó dos Céus, veio o Santo Irmão Aldo. Nossa, a Virgem Maria Santíssima estava lá, eu não pedi a bênção dela. E vai dando um vazio, que a festa não completa. Este ato, por mais simples que seja, de abandonar a reunião em detrimento a uma coisa material, veio do mundo. Agora, se fosse o contrário, eu vou escolher ir para a igreja, porque a reunião para mim é inegociável. Eu não abandono a minha igreja, só se tiver motivo muito justo. Deus o livre, um acidente, uma coisa muito grave, cuidando de alguém, um filho pequeno, acabou de nascer, poxa, então temos os nossos limites também. Mas então eu vou para a igreja em todas as possibilidades que der. Alguém nos convida, eu faço a minha parte, olha, compro um presentinho, entrego, olha, eu agradeço, feliz aniversário, parabéns, que a Santa Avó Aldo abençoe, aqui está a lembrancinha, mas eu vou para a minha igreja. Então o irmão vem, participa da reunião, toma a bênção da Santa Avó, do nosso Santo Irmão Aldo, que estão aqui, da Mãe Virgem Maria Santíssima, dos santos profetas, dos santos apóstolos, e volta para sua casa. Qual sentimento brotará no seu coração? Do prazer pelas coisas de Deus, daquele alimento completo que recebemos na igreja. Mesmo que aparentemente ou por momento pareceu que ficamos assim com vontade de estar ali. Mas os outros sentimentos de Deus nos completam. E estivemos neste exemplo
na onde nós deveríamos estar. Então, irmãos, nós temos que olhar e com atenção aos sinais. O que eu estou sentindo depois de praticar as coisas? Por exemplo, na justiça quanto às coisas, pagamentos, ao dinheiro, a um troco, a alguma coisa. Como que eu estou sentindo? Naquela hora eu quero, poxa, tive uma vantagem ali, 10, 15, 20 reais, vou me apropriar disso. Aparentemente eu senti um prazer, não é? No começo, opa, ganhei 10 reais, ganhei 15 reais. E depois, por ter lesado alguém, eu ganhei aquele dinheiro. Qual sentimento vai brotar no meu coração? O sentimento de angústia. Puxa, agora como é que eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpas por ter feito isto? E agora, o que fazer? Então veja que naquele instante, o mal, por intermédio daqueles que são seus representantes, nos instigaram, nos fizeram, nos obrigaram pelo pensamento, pelo agir, a praticar um ato de injustiça. Então a gente vai colher os frutos disso. Vamos ter que pedir perdão para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, recuperar aquele prejuízo que causamos para alguém, devolver aquela quantia, resolver os problemas ali que tivemos. O trabalho é muito maior. Por outro lado, às vezes alguém no mercado nos dá um troco, 10 reais a mais. E a gente confere ali e fala, olha senhor, o senhor me deu um troco a mais, está aqui o valor. Que sentimento brota depois? Sentimento de alegria, de satisfação, de contentamento, de justiça. E as pessoas que estão à nossa volta nos olham e dizem, puxa vida, que pessoa honesta. Ela honra a roupa que veste. Ela honra o sobrenome de apostólico que tem. Este é de Deus. E tudo dá certo, porque os sentimentos de Deus também têm o seu salário. Deus, Ele dá o seu salário para aqueles que trabalham para Ele. E o salário é a paz, é a alegria, é a vida, é o contentamento. Então aqueles que vão se batizar têm que fazer uma escolha na sua vida. Nunca mais pecar. A gente sabe, porventura pode ser que um ou outro peque, pratique alguma coisa que não é. Então Deus também criou um mecanismo do perdão. Então se porventura no ato de fraqueza, no ato de descontrole ali emocional, espiritual, eu pratiquei alguma coisa que não era boa e logo em seguida a consciência me acusou, eu tenho que resolver aquele problema com Deus, com a Santa Avó, com o nosso Santo Querido Modo e com a pessoa envolvida. Se porventura é algo que eu pratiquei comigo mesmo, eu tenho que resolver comigo também. Eu tenho que fazer uma análise comigo mesmo e pensar, olha, fulano, ciclano, eu mesmo, por que você está fazendo isto sabendo que é errado? Porque como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Porque Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo, mas eu estou demonstrando que eu não me amo. Como que eu vou ter amor para dar para as pessoas? Então eu tenho que resolver esse problema conosco mesmos. E pedir forças para a Santa Avó, pedir sabedoria, pedir entendimento. Santo irmão, eu já sou batizado. Eu já decidi morrer para o pecado. Estou vivendo para ele de novo. Eu nunca vi um morto voltar da sepultura e eu estou sendo este. Eu estou inovando no sentido da morte. Eu não posso voltar a viver para o pecado. Me ajude, me dê forças, me dê coragem. Eu não quero mais pecar. Deste ato que eu estou praticando, Santa Avó, me dê sabedoria, me dê força para não praticar. Eu entendi que isto é como uma marionete das trevas. Eu estou sendo usado ali naquele instante pelo mal. Eu não quero ser usado pelo mal. Eu quero ser usado, se for o caso, pela Senhora, que só traz coisas boas. Só traz virtudes, sentimentos bons para nós. Eu não quero, vó, ter ligação com as trevas, com o pecado. De forma alguma, eu já morri para ele um dia. Eu já deixei dos pecados, me ajude. Faça seu pedido de oração, coloque aqui na caixinha. Traga aqui ao altar, vó, preciso de força, escreve seu nome. Não precisa escrever textos longos para Santa Avó. Isto basta. Santa Avó Rosa, me ajude. E coloque o seu nome. Coloque aqui na caixinha de oração. Vá se ligando, se unindo, se conectando mais com as coisas de Deus, abandonando as coisas da terra. O irmão vai ver a transformação acontecer. Se já deu um dia, quando quis o batismo, vai dar de novo. Porque a Santa Avó tem todo o poder para nos cuidar, zelar de nós, zelar deste povo, ajudar os irmãos a fazerem tudo muito bem feito.
Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo dê muita força, muita sabedoria, muito entendimento para os irmãos morrerem de fato para o pecado, para que ele não tenha expectativa, mesmo depois de sepultado, alguém possa vir lá do sepulcro, da morte, e voltar a praticar coisas que não são boas, porque se arrependeu, digamos assim, do voto do batismo que um dia pediu a Deus, a Jesus. Não, sepultado para os pecados foi, sepultado ficou, nunca mais volta a pecar. Se porventura teve um deslize ou outro na vida, às vezes uma palavra que não disse direito, uma palavra meio grossa que falou com alguém, uma palavra que deu enviesada, não queria falar daquele jeito, peça perdão, retome aquela situação, conserte aquela ferida, cure aquilo, peça perdão, dê perdão a quem precisa e segue, toca o barco, como diz um provérbio popular. E não fique olhando para trás. Ah lá, fez isso, aquele dia fez isso. Não, isso é passado. Se pediu perdão para a Santa Avó, para o irmão Aldo, já foi perdoado. Deste pecado eles não se lembram mais. Então nós também não vamos lembrar, porque ficar lembrando do passado faz a gente vivê-lo querendo ou não. Então, irmãos, que a Santa Avó e o irmão Aldo abençoe a todos, dê muita saúde, muito bom ânimo, muita coragem para lutar e força, fé, determinação, confiança, coragem, bom ânimo. Nunca desanimem de nada, doença, enfermidades, assim, problema no trabalho, saúde, no lar, não. Lute como precisa, como a Santa Avó lutava. E o irmão Aldo ensinava, de cabeça erguida, olhando para frente, e faça o que o nosso querido Santo Irmão Aldo mostrou. Não se apegue a diagnóstico, mas se apegue a Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, que é muito maior do que um simples diagnóstico que às vezes a humanidade fica trazendo para nós. Amém. Agora nós vamos encerrar nossa reunião com uma oração de agradecimento. Convido a todos que puderem, se coloquem em pé por gentileza, com suas mãos levantadas, a sua cabeça curvada, os seus olhos fechados, com muito amor, com muito respeito, com muita reverência aos anjos e santos do poder dos céus que estão presentes conosco. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Santíssimo e Celestial, muito obrigado pela instrução que o Senhor nos tem dado. O Senhor sempre foi, o Senhor sempre existiu, a tua justiça também, fiel aos teus princípios, inegociável quanto a isto, e nos deu a conhecer a tua justiça, enviando os santos apóstolos, santos profetas, e especialmente o teu Filho amado Jesus, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e na nossa atualidade, dois santos poderosíssimos, a saber, a santa e querida Avó Rosa, o Consolador, e o santo profeta Irmão Aldo, para conhecermos o Senhor e esta justiça. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem para conosco, derramando bênçãos importantíssimas sobre nossa vida, até sobre esta humanidade, sobre este povo todo que vive neste mundo, que com fé e confiança clamam pelo Senhor, às vezes nem conhecendo ainda o teu Filho, nem conhecendo a Mãe Virgem Maria Santíssima, nem conhecendo a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mas clamam por algo superior, por um Deus poderoso, e encontram com o Senhor. Pai Santíssimo, dai-nos capacidade para chegar até essas pessoas e explicar para elas também que o que sentem que vem dos céus é do Senhor Deus, nosso Pai poderoso. Que a alegria que sentem em praticar a justiça é porque não estão amarradas ao pecado, mas estão livres com o Senhor, livres para viver, livres para gozar a vida celestial, maravilhosa e perfeita que há no reino dos céus. Ó querida e Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, dai-nos força, dai-nos coragem, sabedoria, bom ânimo, capacidade de resolver nossos problemas dentro da mais justiça e da mais perfeita justiça de Deus. Querida avó, blinde-nos contra o pecado, afaste o tentador, livre nossos pensamentos maus, pecaminosos, de tentação, afastando-as de perto de nós, dai-nos bastante saúde espiritual, para que possa até mesmo refletir na saúde material. Peço, querida avó, por esses irmãos que depositaram aqui nesta caixinha de oração seus pedidos, crianças, jovens, senhores de mais idade, pedem por sua vida, por seus familiares, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Pedem, querida avó,
às vezes por um comportamento que tem um pouco estranho, mas querem ajuda, querem pedir aos senhores que ajude, pedem força, pedem conhecimento de Deus, porque aquele que conhece a Deus de verdade jamais pratica o pecado. Querida voz, Santo Irmão Aldo, despeça-os com tua bênção. Dai-nos uma boa noite de descanso, um lindo e maravilhoso dia amanhã. Querida voz, Santo Profeta Irmão Aldo, por tudo, nossa sincera gratidão para todos sempre. Amém.